E aí, moçada do CCJ, tudo tranquilo? Professor Samuel, mais uma vez, para continuarmos nossa aula sobre genética do sangue e eritroblastose fetal. Antes de começarmos essa aula, vamos lembrar o que vimos na aula passada. Na aula passada, nós falamos sobre o sistema BO. O sistema BO, ele é representado por 4 tipos sanguíneos. Indivíduos que possuem sangue A, indivíduos que possuem sangue B, indivíduos que possuem sangue AB e indivíduos que possuem sangue O. Ter qualquer um desses 4 tipos sanguíneos significa que a pessoa tem o seu fenótipo, ou seja, a sua característica, a sua particularidade. É um conceito muito importante na genética, lembrar que o fenótipo são as características, sejam morfológicas, sejam físicas, sejam fisiológicas e inclusive até mesmo comportamentais. Um outro conceito na genética importantíssimo é o conceito de genótipo. Para cada um desses 4 grupos sanguíneos, eles vão ter um par ou 2 pares de alelos que representam. No caso do sistema sanguíneo, que é um caso de polialelia, são 3 alelos, isão A, isão B e izinho, que vão definir quem é quem. Por exemplo, o sangue A tem 2 possibilidades. Ou o indivíduo é homozigoto, isão A, ou heterozigoto, isão A, izinho. O indivíduo B, ou ele é homozigoto, isão B, ou ele é heterozigoto, isão B, izinho. O indivíduo AB, ele apresenta ao mesmo tempo os alelos A e B. Neste caso, é um exemplo de codominância. Esse indivíduo apresenta as características tanto do sangue A quanto do sangue B. E por último, o indivíduo do sangue O, ele é homozigoto recessivo, representado então pelos alelos izinho, izinho. Isso é importante lembrarmos, porque na hora de entender como que ocorre uma transfusão, na hora de entender como que ocorre um cálculo na genética para probabilidades, eu preciso saber como representar cada um dos 4 tipos sanguíneos. Na aula de hoje, o que nós vamos ver? Nós vamos falar sobre sistema RH, fator RH. Né? A espécie humana não tem só esses dois, não tem só o sistema BO, não tem só o sistema RH. Tem o sistema MN, tem o sistema Szão, Szinho, só que os dois mais conhecidos, que inclusive é o que comumente a gente faz teste em laboratório, em alguma clínica, em algum hospital, é o teste para saber que tipo de sangue. Eu, por exemplo, meu sangue ele é O positivo. Então, a partir de agora, a gente vai entender um pouco mais sobre essa questão. O que significa ser positivo ou negativo? Primeiro, eu tenho que entender de onde que veio isso. O Landsteiner, junto com os outros pesquisadores, eles acabaram descobrindo que as macacas mulata, né, os macacos mulata, Rhesus SP, que inclusive esse nome científico foi que deu origem ao fator RH, foi lá que eles descobriram a presença desses dois tipos de fatores, positivos e negativos. Aí está a fotinha da macaca mulata, da Rhesus. Então, ela foi fundamental para a descoberta desses fatores. No sistema RH, eu tenho 2 possibilidades, como havia dito: positivo ou negativo. O positivo, ou ele é homozigoto dominante, representado por 2 alelos dominantes, Rzão, Rzão, ou ele é heterozigoto, um alelo dominante e um alelo recessivo, Rzão, Rzinho. Já é um indivíduo homozigoto recessivo, o Rzinho, Rzinho, ele apresenta o fator RH negativo. Por quê? Eles não têm nenhum tipo de antígeno. Quem tem um antígeno é o positivo. É até interessante lembrar bem disso, porque essa questão do sangue positivo ter um antígeno, lembra? O antígeno é alguma coisa que pode ser destruída. Isso impede que haja a doação do sangue positivo para o sangue negativo. Como o sangue negativo não tem nenhum tipo de antígeno, ele pode acabar sendo doado para qualquer tipo de sangue, seja negativo, seja positivo. Né? Então, o que acontece? O sistema BO, se o indivíduo é A, B, AB ou O, ele pode ter
pode ou não ter as aglutininas, que são os anticorpos. Só que no fator RH, quase ninguém nasce com isso. Para você desenvolver esses anticorpos, é preciso que você entre em contato com o quê? Com o antígeno RH. Com o antígeno RH, lembre-se, positivo. Tem duas formas. Ou você entra em contato recebendo uma transfusão sanguínea, ou no caso de uma mulher que engravide e entre em contato com sangue positivo. Para que aconteça essa imunização, essa sensibilização, os indivíduos ou que sofreram a transfusão ou as mulheres que engravidaram, obrigatoriamente tenham sangue negativo. Em um segundo momento, eles não poderão mais entrar em contato com sangue positivo. Isso pode acabar gerando problemas para o próprio indivíduo e, no caso das mulheres, pode acabar comprometendo até mesmo a sua gestação por causa desses anticorpos. Né? Como que a gente determina, então, se o sangue é positivo ou negativo? Da mesma forma que o fator ABO, que o sistema ABO. Você vai pingar uma gota de sangue em uma lâmina e pingar uma gota do anti-RH positivo. Se reagiu, se aglutinou, significa que aquela pessoa tem o sangue positivo. Agora, se não teve nenhuma reação, essa pessoa é do sangue negativo. Essa tabela, então, mostra muito bem isso. Mostra para mim quem pode doar e quem pode receber. Percebam que o sangue O negativo, ele pode doar para todo mundo. Por isso que este tipo sanguíneo, ele é considerado doador universal. Mas, professor, o sangue O não pode doar para todo mundo? Pode, mas lembre-se de respeitar essa questão do fator RH. Olha a segunda coluna, O positivo. O O positivo só pode doar para quem tem sangue positivo. Ele não pode doar para quem é negativo, justamente por causa dessa questão da produção dos anticorpos anti-RH positivo. E assim sucessivamente. Se você analisar bem a tabela, você vai verificar quem pode doar para quem. Sangue O doa para todo mundo, respeitando o fator RH. Sangue A doa para o sangue A ou para o sangue AB, respeitando o fator RH. O sangue B doa para ele mesmo e doa para o sangue AB, respeitando o fator RH. E o sangue AB doa apenas para ele mesmo, né? E só pode doar para ele mesmo, desculpa, ele só doa para ele mesmo, respeitando também a questão do fator RH. Perceba que a última linha, o AB positivo, ele recebe de todo mundo. Esse cara aí, ele é o chamado receptor universal. Por quê? Justamente pela possibilidade de receber sangue de qualquer tipo. Isso no momento de uma cirurgia, no momento de uma transfusão, facilita muito. Nesse caso, quem é prejudicado é o sangue O negativo, que ele só pode receber dele mesmo. E a eritroblastose fetal? O que é essa doença? Como que eu caracterizo ela? Ela é uma doença que pode levar à destruição das hemácias do feto ou do recém-nascido. Qual que é a configuração? Qual que é a condição? A mulher obrigatoriamente tem que ser negativo, tem que ter um filho positivo, mas isso para acontecer só se o pai for positivo. Então, a configuração básica é mulher negativo e o marido positivo. Né? Durante o parto, quando a placenta se desloca, você tem um rompimento dos capilares, e isso permite a passagem de hemácias da criança para a mãe. Essas hemácias, se forem positivas, quando entrarem em contato com o RH da mãe, automaticamente a mãe vai produzir anticorpos para destruir esse fator RH positivo. Só que os anticorpos ficam presentes no plasma. Este que é o grande problema. Na primeira gestação não tem problema nenhum de acontecer a eritroblastose, a não ser que a mãe já tenha sido sensibilizada anteriormente por meio de transfusão de sangue positivo. Se não teve sensibilização, se a mãe nunca fez uma transfusão, não haverá problema nenhum. O problema justamente é na segunda gestação. E isso se a criança tiver o sangue positivo. Lembra?
que a mãe produziu? Anticorpos antipositivos. Né? Se os filhos forem negativos, não haverá problema nenhum para eles, porque esses anticorpos só destroem fator RH positivo. Então, a mãe teve o primeiro filho positivo. E aí, o segundo filho dela também for positivo. Pode acontecer a destruição das hemácias, inclusive levando a criança a óbito. Só que essa imagem mostra muito bem isso. A primeira gravidez mostra o seguinte: a mãe é RH negativo, Rzinho, homozigota recessiva, e o filho é RH positivo, heterozigoto. No momento do parto, as hemácias penetram o sangue da mãe e a mãe produz os anticorpos. Na segunda gravidez, se a criança for de sangue positivo, esses anticorpos vão destruir essas hemácias. A não ser que a mãe faça um tratamento ou no terceiro trimestre da gestação, ou logo após o parto, em geral até 72 horas, tomando medicamento chamado de imunoglobulina anti-D, ou anti-RH, a famosa Rogan. O que ela faz? Ela destrói os anticorpos antipositivos. E aí ela pode continuar com a gestação tranquilamente. Atualmente, o que o pessoal faz? Se a mulher for negativa e o marido for positivo, e a criança, quando nasce, automaticamente já faz o teste sanguíneo para descobrir o fator RH. Se ela for positivo, ela já toma esse medicamento para impedir, então, a produção desses anticorpos e para uma segunda gestação não ter mais nenhum tipo de problema. E para finalizar, em 1927, o Landsteiner e o Levine também descobriram que nosso sangue tem dois antígenos, M e N. Só que, como não tem anticorpos para esses antígenos, simplesmente só existem os antígenos, esse tipo de teste não é feito durante assim uma transfusão sanguínea. Ele não é considerado, não tem problema nenhum. O sistema MN é muito usado para testes de paternidade, para realmente comparar, para você ter uma 100% de certeza nesse teste. Eu tenho dois alelos que condicionam essa característica, que é o alelo LM e o alelo LN, e isso me permite três grupos sanguíneos. Um grupo sanguíneo M, um grupo sanguíneo N e um grupo codominante. Olha só que interessante. Da mesma forma que o sistema sanguíneo AB, o grupo sanguíneo MN também apresenta uma codominância. Então, isso demonstra para a gente essa ideia dessas estruturas. Lá na apostila, vamos finalizar com a questão 1 da atividade proposta, que ela fala justamente sobre essa questão da eritroblastose fetal. Ao final da gravidez, é comum haver pequenas rupturas placentárias que permitem a passagem de hemácias fetais para o sangue materno. A mãe, assim, pode ser sensibilizada e, dependendo de seu tipo sanguíneo e do tipo sanguíneo do feto em relação ao sistema RH, gerar uma doença denominada eritroblastose fetal. Com relação ao fenômeno descrito e suas consequências, analise os itens e marque verdadeiro ou falso. Item 1. A mãe tem que ser RH negativo. Correto. É a condição básica para isso. O pai tem que ser RH positivo, segundo item. Também está correto. Lembra? A configuração é mãe negativa e pai positivo. A criança deve ser homozigota. Incorreto, porque a criança pode ser. A criança sempre vai ser heterozigota. Porque lembra, a mãe é Rzinho, a mãe só pode doar o alelo recessivo. Automaticamente, se ela for, para ela ter doença, ela tem que ser heterozigota. Rzão, Rzinho. Falso. Item 4, a mãe é homozigota. Sim, Rzinho. O pai pode ser heterozigoto? Pode, porque eu tenho duas formas do sangue ser positivo. Ou homozigoto ou heterozigoto. A criança é RH negativo? Não. A criança vai ter que ser obrigatoriamente RH positivo. E por último, o pai pode ser homozigoto. Como havia dito anteriormente, o pai ele pode ser tanto heterozigoto quanto homozigoto. Por hoje é só. Na próxima aula falaremos sobre
herança ligado aos caracteres sexuais. Até mais.